Eu converso agora na Rádio Justiça com o Dr. Flávio Olímpio de Azevedo. Ele que é advogado, especialista em direito civil, jurista e também escritor. E vai falar conosco sobre uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo sob o título Que juízes punam advogados que agem de má-fé. Tudo bem com o senhor, Dr. Flávio? Tudo bem, é um prazer falar na Rádio Justiça. Doutor, sobre o que fala essa matéria exatamente? Essa matéria, ela noticiou uma tendência, apesar de pequena, que juízes de primeiro grau, principalmente na Justiça do Trabalho, eles punem a parte com multas por litigância de má-fé e conjuntamente o advogado. O advogado é punido conjuntamente com o seu cliente. Muito bem. Há advogados que deformam princípios constitucionais por interesses próprios? Eu gostaria que o senhor comentasse de forma mais abrangente essa questão. Não, essa litigância de má-fé, com condenação dos advogados, ela fere princípios básicos do direito, pois o advogado não tem direito à defesa, ao devido processo legal. Ele é punido sem um processo. O juiz pune na sentença o advogado sem direito de defesa. E, por outro lado, o advogado não pode ser punido junto com o cliente. Isso é uma aberração jurídica e afronta o artigo 5º da Constituição Federal. E como fica essa questão no caso se o advogado é punido? Como é que fica isso? O advogado é punido, eles podem executar em tese até bens do advogado. Mas é lógico que tem recurso e os tribunais superiores não vêm acolhendo com raras exceções, essas condenações, por ferir princípios básicos de direito, constitucionais, e, por outro lado, o advogado tem que ser punido perante a OAB, conforme o Estatuto do Advogado, e não numa sentença. E por outro lado, o artigo 81 do Código de Processo Civil abre uma brecha para quem se sentir lesado pelo advogado processar o advogado, mas dentro do devido processo legal. Muito bem. Bom, doutor Flávio Olímpio de Azevedo, eu aproveito para perguntar para o senhor como resolver esses gargalos aí no âmbito do direito. É dificílimo. Nós somos um país de milhões de ações. Primeiro que nós temos que limitar os recursos. Teríamos que partir para a arbitragem, muito para a arbitragem. A arbitragem existe, mas muitos juízes, por exemplo, acham que o cliente tem direito de mover uma ação depois da arbitragem, principalmente trabalhista. Então nós temos que partir para esses meios, porque a justiça está entulhada de processo e tem uma cultura agora no brasileiro de processar todo mundo, que é um direito, não um direito de ação. Bom, estou conversando aqui na Rádio Justiça com o Dr. Flávio Olímpio de Azevedo, ele que é advogado, especialista em direito civil, jurista e também escritor, e fala conosco sobre uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo sob o título Que juízes punam advogados que agem de má-fé. Bom, doutor Flávio, o novo Código de Processo Civil é claro ao dizer que responde por danos àqueles que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente? Exato, ele é claríssimo, mas ele responde através de uma ação. Se uma parte se sentir lesada por um advogado, ela tem que mover uma ação contra o advogado. E o advogado pode contestar, ter direito de defesa, agora não pode suprir essa ação e condenar na sentença sem nenhuma defesa, sem nada. Que torna uma aberração, né? Porque ninguém pode ser condenado sem defesa, né? Com certeza. Isso mexe até com a forma do próprio advogado advogar, né, doutor? Ele fica com medo. Nós estamos intimidando o advogado. O advogado não pode agir com medo, intimidado, amordaçado. O advogado tem que ser livre para defender seu cliente, defender o cliente perante um Estado poderoso, ou então defender o cliente... Um cliente que não tem recursos perante uma empresa grande, ele tem que estar livre, não tolhido dos seus... tem que ter direitos amplos para defender o cliente, não pode se sentir com medo. Imagina um advogado com medo de propor uma ação ou então alegar uma determinada coisa com medo de ser punido, de responder pelo patrimônio. Isso não pode numa sociedade moderna e democrática. Com certeza. E como é que o advogado pode fazer para se precaver diante de uma situação dessa? Quem ele deve procurar, por exemplo? Ele tem que
Muitos advogados fazem seguro de responsabilidade. Mas ele não tem como se precaver, vamos dizer, porque se ele não exercer o pleno direito de defesa, ficar com medo de colocar uma coisa, às vezes ele fala uma palavra mais áspera, o juiz pode achar que aquilo é um dano moral para outra parte. Ele não tem jeito, ele tem que advogar livre. Agora, ele pode fazer um seguro, que é uma aberração, né? Ele tem que fazer seguro, né? De responsabilidade. É uma terrível aberração isso. E procurar a ordem dos advogados, movimentos perante o Conselho Nacional de Justiça e tribunais superiores, e fazer um movimento geral contra essa condenação. Como é que funcionaria esse seguro? Só para a gente ter um exemplo, doutor. O seguro você procura... Isso aí, o seguro primeiro tem que ser um advogado que tem condições econômicas, porque eles são caros. Mas você procura uma seguradora e faz um seguro que tem geralmente uma franquia. É como um seguro de automóvel. E se você tiver uma ação de responsabilidade por um erro profissional, ou então até esse problema de litigância de má-fé é plausível colocar na apólice, aí a seguradora paga isso. Seria como um seguro normal. Mas é um seguro que, primeiro, tem uma franquia, segundo, que acho que 99% dos advogados nem têm condições de pagar isso. Né? Com certeza. São grandes escritórios que fazem esse seguro. Geralmente até bancos, grandes empresas, quando vão contratar grandes escritórios, exigem que ele tenha essa apólice de seguro. Né? Bom, nós podemos dizer, doutor Flávio, e aí eu gostaria que o senhor comentasse essa questão, que não há advocacia sem liberdade? Não há. Nas ditaduras, nos regimes autoritários, não existe nem advocacia. O advogado tem que ser livre. Ele tem que ser livre para defender o cliente, defender a sociedade, contra árbitros do Estado. Ele tem que ser absolutamente livre. Só existe democracia com advogado livre. Né? Só regimes de ditadura que o advogado não é livre. Muito bem. O senhor acha que hoje em dia essa liberdade ela está ameaçada? Muito ameaçada. No Brasil ela está ameaçada porque nós temos de um lado o Ministério Público super forte, um Estado forte, e o cliente fica de um lado fraco. E a sociedade ela não dá esses poderes para o advogado para defender o cliente. Nós estamos vendo esse caso. E essa força do Judiciário e do Ministério Público também não é bom. Não é bom para a sociedade. Somente do Ministério Público. O Ministério Público tem que estar equilibrado com a advocacia, né? A acusação com a defesa. Né? Muito bem. E como fazer, já nos encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, como é que a gente pode fazer para mudar esse panorama para que tenhamos dias melhores? Essas reformas legislativas que estão sendo feitas agora, que de certo ponto a população não apoia, de abuso de poder, é uma saída, né? Fazer legislações que respondam às autoridades por abuso de poder, que limite esse erga omnes das autoridades. Né? Muito bem, eu conversei aqui na Rádio Justiça com o Dr. Flávio Olímpio de Azevedo, ele que é advogado, especialista em direito civil, jurista e é escritor. Falou conosco sobre uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo sob o título Que Juízes Punam Advogados que Agem de Má-Fé. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Dr. Flávio. Obrigado a todos aí.